resolução. Tá? Então, senhoras e senhores, boa noite. Então, vamos começar a resolução aqui. Primeiro exercício, galera, te dá uma tabela, tá? Te dá uma tabela com 5 observações, né? Com 5 variáveis. Então, tem lá, nota, sexo, cor, renda familiar e atleta. Certo? Determine as variáveis quantitativas e qualitativas. Quantitativas, galera, é aquela que expressa uma medida, uma qualidade. Tá? Então, por exemplo, lá tem nota, né? Nota, sexo, cor, né? Nota, sexo, cor, renda. E se a pessoa é atleta, né? Olha só. A primeira observação, segunda, terceira, quarta e quinta. Tudo bem? Vou pegar aqui, ó. 8, 6, aqui, ó. M, F, masculino, feminino, cor. Preto, branco, renda 2.000, 3.000, né? E atleta, sim ou não? Então, olha só. Quantitativa expressa uma medida, tá? Quantitativa. Então, olha só. De vermelho, as quantitativas, tá? Nota, e renda. Qualitativa expressa uma qualidade, tá? Expressa qualidade, cor, ser atleta e o sexo, tá bom? Tudo bem? Então, essa é um A. Alguma dúvida? B. Alguma dúvida? Acho que por enquanto não, prof. Tranquilo, então. A B é o seguinte, quais variáveis que podem ser codificadas como binárias? Ó, diferença de binária e categórica. Binária. X pode assumir 0 ou 1, certo? Sim ou não, sucesso ou fracasso. Categórica, dá para você identificar várias categorias. Por exemplo, vamos pegar cor. Você pode colocar 0 para branco, 1 para preto, 2 para pardo. Você pode, então, indicar cada codificação como um número para cada categoria. 3 para amarelo. Lembra que eu expliquei para vocês que eu posso escrever uma categórica também como binária? Por exemplo, chamar aqui branco, certo? E o resto como não branco. Olha só, sexo, binária. Tá? Oh, Jesus, desconfigurou. Por isso que eu altero a principal do Zoom e desconfigura. Deixa eu ver quem perguntou para mim. Sim, sim, sim. Então, sexo, binária. Tudo bem? Por quê? Você pode falar sexo é 0 para masculino, 1 para feminino, ou 0 para feminino, 1 para masculino. Cor, preto, branco, pardo, amarelo. Aqui, ó. 0 para branco, 1 para não branco. E atleta? Também. Então, binária, binária, binária. Geralmente, as qualitativas você pode transformar em binária. Certo, atleta? 0 para não, 1 para sim. Ou 0 para sim, 1 para não. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então tá. A C, que eu acho que gerou alguma dúvida, porque eu não limitei aos dados. O que é o C? Escreva um possível modelo. Qual é
Nas informações dos dados, não tem lá. Lá nos dados, lá não tem. Peraí. Nota, né? Nota, sexo, né? Nota quantitativa, que vai de 0 a 10, certo? Sexo qualitativa, pode falar 0 para M, ou seja, referência masculino, e 1 para F. Cor qualitativa, que é um C, né? Um C. Qualitativa, 0 para branco, que é minha referência, e 1 para não branco, certo? Renda quantitativa, o valor tem que ser maior ou igual a zero. E por fim, um pouquinho, galera, só responder aqui. Ah, tá. Agora sim, é que tem gente tentando entrar. E por fim, renda maior que zero e atleta, né? Qualitativa, sendo 0 para sim e 1 para não, ou 0 para não e 1 para sim. Vou colocar 0 para não e 1 para sim, tá? Não, você pode escrever um modelo que explica o desempenho. Desempenho é em nota, galera. Nota, certo? Vai ter um intercepto, né? B0 mais B1, que variável? Apresentando sexo. B2, cor. B3, renda. B4, atleta. Sendo B0, né? B0, B1, B2, B3, B4, coeficientes a estimar por regressão. Certo? Então você precisa desses dados aqui. Por isso que estavam os dados lá. E aí você só combinar no modelo. Entenderam? Entenderam agora como se descreve? É fácil, né? O modelo, ele é definido, então, tipo uma fórmula. É a fórmula, é isso, é a fórmula. Nossa, que bosta. É muito mais fácil do que vocês imaginavam, não era? É, eu achei que era um modelo de Não, colocar, sabe? modelo. Quando eu falo modelo, galera, modelo de regressão é a combinação das variáveis que você tem para criar uma fórmula. É isso. Entendeu? É assim que se faz econometria. Tudo bem? Beleza. Então tá. Vamos pro 2. Mas, ô, professor, Oi. dava para fazer também por exemplo, analisando pessoas não brancas de acordo com a renda mensal, com a renda delas. Dava para fazer dessa maneira, tipo, analisando os valores que você tinha ali? É isso mesmo, analisando os valores. Por isso que eu escrevi um modelo. Entendeu? É dado os valores que tem na tabela. Dadas as variáveis. Não algo que você vai pensar na economia. É que eu fiz, por exemplo, eu fiz análise, e não, tipo, eu não fiz a fórmula, por exemplo. Tudo bem, não, Fiz a entendi. análise, Eu entendi, eu analisei as entendi variáveis. isso. Eu entendi que você quis fazer. Dúvida. Entendi que você quis fazer. Mas é mais simples que isso ainda, entendeu? Para criar um modelo, por exemplo, se eu te dou os dados, basta você utilizar o que tem, entendeu? Tipo, para fazer o bolo, basta analisar os ingredientes que você tem, entende? Então, é isso. Te dei os ingredientes, que eram as variáveis, daí era só combinar essas variáveis. Era só isso. Era muito mais simples. Eu entendi as respostas de vocês. Eu olhei lá as respostas, eu entendi. Entendi. Só que vocês foram muito mais
foram muito mais amplos, né? Foram muito mais amplos do que eu pensava, entendeu? Muito mais amplos do que eu pensava. Então, era mais simples ainda. Então, pensa no mais simples. Se eu te dou uma série de variáveis, conjunto de dados, então tenta descrever um modelo com aquele conjunto de dados, entendeu? É mais direto, mais simples, mais objetivo. Vamos fazer o 2, que o 2 é difícil. Galera, o veio da Ampec, tá? Eu tirei desse livro aqui que eu usei para estudar para Ampec. Eu fiz Ampec 2 vezes, uma para o mestrado, outra para o doutorado. Então esse livro aqui é das questões comentadas de 2003 a 2012. 2012 foi o ano que eu entrei no mestrado. Quer dizer, 2013, né? Que eu entrei no mestrado. Eu usei esse livro de novo para fazer a prova do doutorado em 2018, tá? Então, quem for estudar ano que vem para Ampec, eu posso, assim, esse livro está desatualizado, mas tem muito exercício aqui que você pode estudar por ele e vai muito bem, tá? Então, depois só me procurar. Seguinte, esse exercício constitui o seguinte, um método de mínimos quadrados, esse método que nós aplicamos nos modelos, tá? Para estimar um modelo de regressão, para explicar os determinantes, né, as variações da renda entre 526 indivíduos. Então, aquela análise, né, tradicional, clássica, dos determinantes de salário, determinantes de renda. Então, a fórmula é essa, ó, está em logaritmo, ó. ln da renda é igual. Aí já tem os resultados, ó. E embaixo tem uns números em parênteses. Vou explicar bem certinho para vocês, ó. 0,362 mais 0,094 EDUC, que daqui a pouco eu vou definir como variável da educação. 0, tomara que caiba aqui, 0,014 expert, que é a variável da experiência. Menos 0,01, não é 0,01, 0,1. 0,178 sexo, menos 0,01 experiência vezes sexo. Certo? Ó, só definindo, ó, educação, tá escrito no enunciado. O que é educação? É uma variável, né? Educação é uma variável que mede anos de escolaridade. Que vai do 0, tá, ao 17. Então, aqui conta a escolaridade. Qual a próxima variável aqui? Eduque expert, né? Expert é experiência. Tá? Experiência. Experiência profissional que vai do 0 ao 40. Em anos. Sexo. Uma variável binária, dicotômica. Dicotômica, binária, mesma coisa. Tá? Dicotômica. Uma palavra sinônimo. Se for mulher, 0, homem. Tá vendo? 1, 2, 3 variáveis. E a interação entre a experiência e sexo. Tudo bem? Tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo a definição das variáveis? Certo. Então, tá. Embaixo tem uns números em parênteses. O que quer dizer? Tá sim, prof. Oi. Ah, tá, obrigado. Ó, 0,128, 0,008, 0, eu expliquei isso aqui no primeiro capítulo, quando eu expliquei para vocês, 0,002, 0,058 e 0,002 de novo, 0,002. Isso aqui são os erros padrão, galera. Erros padrão. Por que você precisa dos erros padrão? Expliquei no primeiro capítulo para vocês para calcular o T, a estatística T, que nada mais é que esse valor aqui do beta, do B, dividido pelo erro padrão. Então, você pega esse, divide por esse, você encontra a estatística T. Tá? Lembra que eu falei para vocês que um T maior que 5 provavelmente é estatisticamente significativo?
Vem daqui. Olha só, dependendo da pergunta, né, da afirmativa, você tem que calcular. Tudo bem? Então, vamos analisar o item A primeiro. O A diz o zero, né? A nível de 5%, galera, a nível de 5% de significância, o efeito de um ano a mais na experiência profissional para indivíduos do sexo masculino é estatisticamente maior do que o efeito para as mulheres. Então, você tem que analisar o seguinte: ó, o efeito de um ano a mais de experiência profissional. Tem que analisar se aquela variável sexo é estatisticamente significativa. Tem que analisar o seguinte, ó, vamos voltar aqui no quadro. Tem que analisar o seguinte, vou analisar se essa variável aqui é estatisticamente significativa, certo? Como é que eu faço? Pego esse número e divido por esse. Eu pego o 0,178 dividido por 0,058 e verifico a estatística T, tá? Por quê? Ó a pergunta, ó a afirmativa. Ao nível de significância de 5%, o efeito de um ano a mais de experiência profissional para os indivíduos do sexo masculino é estatisticamente maior. Ui, deixa eu ver qual é o resultado que está aqui no livro aqui. Espera aí. Para falar com exatidão. Vai dar 3, pouquinho, galera. Vai dar 3, pouquinho. Tá? Então, olha só. Vai dar 3 e pouquinho, tá? Aqui, ó, dividindo aqui dá um pouquinho maior que 3. Bem? Beleza. Sabendo disso, lembra da continha que a gente tem que fazer? Qual é a continha que a gente tem que fazer? Qual é a continha que a gente tem que fazer? Vocês lembram? Quando o sexo é igual a zero, o que a gente tem que calcular aqui? Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero e aqui é zero. Então, quando é para o homem, o valor é 0,362, certo? Agora, quando é feminino, sexo é igual a 1, então aqui é 1, aqui, né, é 1, e aqui é 1. Então, tem que pegar 0,362, subtrair 0,178, subtrair 0,01, certo? Quanto dá essa conta aqui? 0,362 menos, opa, espera um pouquinho, menos 0,178 menos 0,01. Tem que fazer a conta. Primeiro faz esse, né? Primeiro faz esse. Só um pouquinho. Primeiro faz esse, não é soma, é subtração, então você faz um por vez. Essa conta aqui, né, dá 4. Aqui dá 5, dá 8. Olha lá, 0, né, 0,184, menos 0,01, certo? Menos 0,01. Então, é 0,174. Então, aqui dá 0,174, certo? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O efeito, tá? O efeito para os homens é maior que o efeito para as mulheres. Então, é verdadeiro, tá? O zero é verdadeiro. Esse valor é maior que esse, não é? Entenderam como se resolve esse exercício? É aquela história que eu falei para vocês. Você tem que analisar né, a equação. E quando a mulher, né? Quando a mulher ela for, né, igual a 1, você tem que substituir 1 onde está o valor do sexo e fazer as continhas. Quando é zero, então você zera tudo, só analisa o intercepto.
tá? Então, um deu 0,362, o outro deu 0,178. Então, o do homem, o efeito, né, em função do salário é maior, ao nível de 5%. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Esse exercício é mais difícil mesmo, tá? Não é tão fácil assim, não é tão... É bom vocês entenderem como se resolve. Ô, professor, Hum, aquele resultado do menos 0,178 dividido por 0,058, que dá 3 e pouquinho lá, eu uso ele para alguma coisa ou é só para falar que ele é estatisticamente significativo? ele é estatisticamente significativo, né? Tá, então ele confirma para mim que o exercício é estatisticamente significativo, Se né? ele se ele é maior que 5, ele é 100% certeza que é estatisticamente significativo. Como ele é 3, então você pode considerar, tá? Tá. É assim, na ANPEC, se o número for muito, muito grande, ele é estatisticamente significativo. Se ele for, assim, entre 5 e 10, tudo bem. Agora, se ele fala, assim, a 5%, né, de nível de significância, se der um valor, assim, 3, tanto, você pode até pedir, se você tiver dúvida, se você errar o exercício, se eles te deram uma resposta que não for aquela que ela de acordo, você pode pedir até esqueci o nome da palavra. Revisão? É uma revisão, não. Pode pedir quando você faz uma anotação, que você faz uma proposta para a ANPEC, né? Eu esqueci o nome. É uma revisão, pode ser até uma Tipo um revisão. desafio, né? Fazer um desafio, entendeu? Mas Aham. realmente tá de acordo, entendeu? Tá de acordo. Tá, aí aquele diminuiu o 0,632 da renda pelo cálculo do sexo e da experiência lá, ele chegou no valor Isso. de Aí você consegue. Isso. 0,17, né? Isso. Esse Isso mesmo. Aí você faz valor. a subtração. Oi? Aí você faz a subtração, isso. Isso. Daí esse valor, eu transformo ele em porcentagem Não, são dois números, né? São dois números. O do homem deu 0,362, né? Aham, E o outro deu 0,100 e pouquinho. 174. Isso. O 0,362 Ah, tá. entendeu? Entendi. Então, Beleza. olha só. Vamos para o 1, né? Vamos para o 1. Para o indivíduo, né? O 1 diz o seguinte: para 10 anos de escolaridade, um ano adicional de estudo acarreta em um aumento da renda de aproximadamente 9%. Será que é verdadeiro ou será que é falso? Vamos colocar aqui a fórmula. ln da renda, certo? Então ele pergunta assim: o indivíduo que tem 10 anos de estudo, tá? O indivíduo tem 10 anos de estudo e escolaridade, né? Então, se mais um ano, né? Se ele quiser estudar mais um ano. Então, se você escrever um modelo inteiro, você tem lá 0,362. Vou escrever um modelo inteiro, vocês vão entender como tem que analisar isso aqui, ó. 0,04 eduque, né? Mais 0,0114 expert, né? Menos 0,178 sexo, menos 0,01 experiência com sexo. Olha só. O indivíduo, galera, o indivíduo tem 10 anos de estudo. Então, você não precisa analisar nem a experiência, nem a interação, nem o sexo. Somente essas duas coisinhas aqui. Tá? Somente essas duas coisinhas aqui. Lembra da ideia de ceteris paribus? Você só está analisando, então, a relação do estudo. Tá? A relação do estudo. Então, olha só. Para o indivíduo com educação igual a 10 anos, nós temos o seguinte: 0,362 mais 0,094 vezes 10. Entenderam? Aí você faz a conta aqui, ó.
0,362 vezes isso aqui dá 0,362 mais 0,94, galera. Porque quando você multiplica por 10 ou por um múltiplo de 10 aqui, você desloca uma casa para esquerda. Tá? Então, soma aqui, ó, vai dar, aqui coloca um 0, né? 2, dá 0, dá 2 e dá 1. Dá 1,202. Um ano a mais, então aqui em vez de 10 vai ser quanto? 11. Certo? 0,362 mais 0,094 vezes 11, que é 0,940 mais 0,0094. Então, peraí. Dá 1,304. Aí você soma aqui, né? Que é 1,396. Então, olha só. Agora tem que analisar a variação percentual. Como é que eu faço? Pego esse, tiro desse, divido por esse, para ver se dá mais ou menos 9%. Certo? Quanto dá essa conta aí? Cadê minha calculadora? Tá aqui. 1,396 menos 1,202 dividido por 1,202. Olha lá, ó. 16%. Certo? Então é falso. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Dúvidas? Então tá, vamos pro próximo. Aqui. Dúvida tem, prof. O negócio é ter que assistir de novo o vídeo. Tudo bem. Deixa eu ler o exercício do. Olha lá, o efeito na renda de um ano de experiência profissional nas mulheres é menor que 1, né, por cento. Não, pá, já li errado. O efeito na renda de um ano na experiência profissional para as mulheres é 1% menor do que para os homens? Eu não sei. Tem que fazer a conta. Tá? Então, qual é a afirmativa? A afirmativa é, olha lá, o efeito na renda de um ano a mais de experiência para as mulheres é 1% melhor do que para os homens? Então, a gente tem que fazer o seguinte, pegar a fórmula, de novo, ó, ln da renda é igual a 0,362 mais 0,094 de quem? Eduque, esse é o esse exercício mais difícil. Mais 0,014 da experiência, menos 0,178 do sexo, menos 0,01 da interação da experiência com o sexo. Tá? Ó, fórmula. Então, ela quer analisar o seguinte, a relação, tá? Da experiência profissional das mulheres com os homens. Então, primeiro você tem que calcular quando o sexo é igual a 0, que é o referencial homem. Ou seja, quando é homem, galera, ó, quando é homem, você leva em consideração esse, tá? Mais esse não, porque você está analisando experiência, está analisando experiência. Então, aqui, ó. Então, esse aqui se deixa constante, mais esse, 0,114 da experiência. Só que aqui em relação a anos, né?
Ok, não leva em consideração se é masculino ou feminino. E só, tá? Então, se a pessoa tem um ano aqui, certo? Vai ficar assim, ó, 0,362 mais 0,0114. Vai dar 0,376. Tá? Homem com um ano de experiência. Agora, mulher. Ih, caiu. Mulher com a mesma característica. Leva em consideração esse, 0,362. Esse não, mantém constante. Esse sim também, 0,014. Esse também, por quê? Porque o sexo é igual a 1, porque é mulher. 0,178. E esse aqui também, tá? 1 vezes 1 dá 1. Então, menos 0,01. Olha só. Isso aqui dá 0,376 menos isso aqui, ó. Que dá 0,1, 0,188. Então, 0,376 menos 0,188 dá 8, dá 8, dá 1. Olha só, dá 0,188, certo? Então, olha só, 0,376 menos 0,188 dividido por 0,188. Ah, desculpa. A diferença, né? A diferença entre 0,376 e 0,188 é maior que 1%. Tá bom? Tem que fazer relativo mesmo. Desculpa, galera. Falei besteira. É relativo, não é diferença, não é só a diferença simples, não. Me perdoem. Fazer a diferença entre os dois. Aqui, ó. Assim, ó. 0,376 menos. Opa. Tá apagando tudo aqui agora. Peraí. Então, olha só. 0,376 menos 0,188 dividido por 0,188. 0,188 dividido por 0,188, que é igual a 1. Só que esse 1 aqui tem que ser multiplicado por 100%. Então, é 100%, né, de variação. Então, é falso. É muita informaçãozinha, galera. É muita informaçãozinha. Tudo bem? É bem difícil, felizmente. Mas, ele como funciona, tá? Pessoal, vamos para o exercício, a afirmativa 3, tá? Esses 3 exercícios eram bem complicadinhos. 3 foi o que eu adaptei, tá? Que o 3 do original não tem como não ser interpretado, porque eu não expliquei o conteúdo. A forma funcional desse modelo é log-log? Não. Hum? Aqui, ó, 0, mais a 1 experiência, mais a 2 educação, mais a 3 sexo, mais a 4 interação de experiência com sexo. Tem o logaritmo dos dois lados? Não, só tem logaritmo aqui, né? Então, é ln de um lado e função de experiência, educação e sexo. Aqui é nível, né? Ou linear. Então, aqui é log lin. Log log é quando tem assim, ó, ln da renda, certo? Igual a 0 mais ln da escolaridade, por exemplo. Então, esse aqui é duplo log ou log em log. Tá bom? Entenderam esse aqui, esse exercício? Alô? Oi, gente. Oi, alô?
Tá muito quieto, vocês não são tão quietos assim. Bom, ó, é só esse exercício que é difícil, te juro. Juro pra vocês, fiquem tranquilos, tá? Esse é o exercício mais difícil da prova. Só que eu ia ensinar como fazer antes, né? Não sou tão Opa, não posso falar essa palavra. Eu não sou tão não sou tão carrasco assim, tá? Eu ia ensinar como resolver antes. Pode ficar tranquilo, tá? Não sou tão perverso assim. O 4, galera, o 4 você precisa dessa fórmula, ó. O F é essa fórmula aqui, ó. Até eu não lembro de cabeça, ó. R quadrado dividido por K, 1 menos R quadrado, por N, K menos 1. Quem é K? Número de variáveis. O número de parâmetros. Certo? N, número de observações. R quadrado é o coeficiente de determinação. Então, aqui é 500 no enunciado, 523, certo? O N não, o N aqui é 523. Aqui é 0,368. O número de variáveis são 4, tá? Então, basta substituir, ó. Fica assim, 0,368 dividido por 4, dividido por 1 menos 0,368, dividido por 523, menos 4, menos 1. Isso aqui vai dar mais ou menos 73,65. Esse F é muito grande, então, esse F pelo menos explica, né? É significativo, e o modelo tem pelo menos uma variável que explica. Era essa a resposta. Tá? Tudo bem? Tranquilo, né? Pessoal, vamos sair desse exercício 2, então. Vamos sair desse exercício 2 que eu sei que vocês estão bem chateadinhos aí, que eu percebi. Vamos para o exercício 3 e 4, tá? Vamos para o exercício 3 e 4, tá? São mais fáceis. Vou ler o 3 para você. E aí, vou explicar como se faz. Ó, a crise econômica na Argentina foi uma crise financeira que afetou a economia argentina durante a década de 90. Tá? Não sei quem era nascido nessa época, se era criança ou se era bebezinho. Vocês são da geração de 1990, final de 90, começo de 2000, né? Então, olha só, em 1990, no final de 90, da década de 90, na Argentina, aconteceu o seguinte, houve um problema geral na economia. Houve um problema geral na economia, o crescimento econômico argentino foi bem baixo, produto baixo, dinheiro, o peso argentino não valia nada, então houve uma crise geral, tá? Isso afetou a produção do país, beleza? Então, esse período crítico foi de 99 a 2002, tá? De 99 até 2002, tudo bem? Suponha que você vai criar um modelo do tipo modelo de explicação da demanda agregada. C mais I mais G mais XM. Só que esse XM aqui é só o X, né? Exportações líquidas, você não precisa colocar por enquanto. E os gastos do governo são exógenos, é um número, tá? Então, você vai só usar essas duas informações aqui. O Y, tá? A0 mais A1, C mais A2I. Certo? Essa é a ideia que está no exercício. Tudo bem? Essa é a ideia que está no exercício. Olha lá, ó. Sabendo disso, suponha que você vai analisar o comportamento do PIB da Argentina. O PIB é esse camarada aqui. Tá? Em função do consumo agregado e o nível de investimento. Bom, esse é o modelo. Esse é o modelo econométrico. Essa é a resposta da A.
Tudo bem? Tudo bem? Entenderam? Só isso. Só isso. Agora, olha bem. Escreva um modelo que leve em consideração o período de 99 a 2002, né? No qual a Argentina entrou em recessão. Olha só, eu te dei os dados, né, hipotéticos de 1990 até 2019, beleza? Aí você tem que criar um modelo com recessão da crise. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Vai ter esse modelo aqui em cima, mas o quê? Quem sabe me dizer o que eu tenho que incluir? Sendo que de 99... Ô, Jesus, espera aí. Travou um negocinho aqui. De 99 a 2002 foi a pior crise da Argentina. O que eu tenho que colocar aqui, então, para representar essa etapa da vida? Não o PIB de 2002. Quais anos, Leonardo? Quais anos? Quais anos que eu tenho que transformar? Isso mesmo, tem que transformar em binários. Quais os anos? Quais são os anos que eu tenho que transformar em binário? Perfeito, isso mesmo. De 99 até 2002, vou colocar aqui então uma A3 dummy, sendo essa dummy 0 de 1990 até 1998 e depois de 2003 até 2019, né? E1 para 1999 até 2002. Só isso. Só isso. Então, essa é a resposta B. Tudo bem? Na C, galera, existe uma probabilidade que a crise do confisco, que foi essa crise, né, começou em 99 e mudou a estrutura do PIB. Escreva um modelo que leve em consideração essa mudança. Qual é esse modelo? Você tem lá o Y, A0, mais A1C, mais A2I, como no A, né? O que eu tenho que colocar aqui agora? Uma outra binária, né? Vou colocar um A4, né? D4. Aonde D4 é 0, tá? 0 para os anos antes de 1999 e 1 para os anos posteriores e iguais a 1999. Difícil? Não. Como chama esse fenômeno? Quebra estrutural, galera. Quebra estrutural. Porque nós aprendemos a segunda parte das variáveis binárias. A única questão difícil era a questão da Ampeg. O resto é tudo fácil. Vamos para a última, terminar. Já que é 10h42 já. Nossa Senhora. Ô, professor, só uma dúvida rápida ali. Aquele A0 na fórmula, ele significa o quê? Percebe? Mas economicamente não tem nenhum sentido econômico, tá? É como se eu colocasse 1 na fórmula? Não, é uma constante, não um, né? Porque é o seguinte, o modelo sem intercepto, em termos estatísticos, ele te dá alguns problemas, né? Te dá uns problemas de estimação, entendeu? Se você não coloca,
aí você tem uns estimadores um pouco diferentes do que é o comum. Daí você tem se você tiver algum problema para corrigir, você tem mais problemas para corrigir, entendeu? Eu vou explicar os problemas de correção de detecção de problemas na econometria. É muito melhor você incluir intercepto, entendeu? E aí fica mais fácil para corrigir, Ah, sim. entendeu? Tem que estar lá porque para detecção de correção por exemplo, multicolinariedade ou detecção de correção de heterossedacidade, nós consideramos o intercepto. Por isso que ele fica lá, quietinho, entendeu? Senão, se nós podemos, né, nós como cientistas, nós podemos, né, deixar, né, quieto o intercepto, mas fica mais complicado para termos estruturais, né, de operação. Essa é uma das ideias. As outras é porque existem vários modelos econômicos que esse valor, né, é autônomo. Por exemplo, consumo autônomo, gasto autônomo. Por exemplo, por exemplo, lembra que eu expliquei para vocês, assim, que né, o consumo, ele depende da renda? Aí você pode escrever ele assim, C0 mais C1. Isso aqui é o consumo que não depende da renda. Que, por exemplo, se você não está trabalhando, você tem que comer ainda. Então, em certas situações econômicas, esse intercepto faz sentido. Nesse caso aqui, não faz sentido. Porque eu quero só analisar o impacto das variáveis em cima do meu fenômeno. Entendeu? Nesse caso aqui não faz sentido, só faz sentido estrutural. Não sei se ficou claro. Enfim. Para terminar, galera, o exercício 4. Ó. Suponha que você queira estimar um modelo explicativo da inadimplência dos indivíduos, né? As variáveis que você tem em mãos são taxa mensal de inadimplência, ó, variáveis. Taxa mensal de inadimplência, que é percentual, né, de inadimplentes. Inadimplência. Eu estou fazendo isso aqui porque esse trabalho foi o que eu fiz no trabalho de econometria, quando eu estava na graduação. Taxa mensal de inadimplência, renda disponível. Aqui é meu Y, certo? Que é explicar os determinantes da inadimplência. Então, a renda disponível é a minha X1, né? Que mais? Consumo disponível per capita. Então, consumo per capita. Consumo por pessoa, né? X2, certo? E o índice de confiança. X3. O A, né, diz para você descrever um modelo. Qual o modelo? Então, a taxa de inadimplência é função de quem? Da renda, certo? Do consumo e do índice de confiança, né? Quanto maior a confiança, menor a inadimplência. Esse a zero aqui, eu vou usar esse exemplo aqui, esse a zero não tem sentido econômico. Não existe inadimplência autônoma. Só existe inadimplência. Até pode existir, tá? Estou falando economicamente em termos racionais. Até pode existir. O que é inadimplência autônoma? Aquela que, se o cara, assim, eu vou falar, pai, me desculpa, mas eu vou falar do meu pai, por exemplo. Meu pai ganhava salário e deixava de pagar as contas de vez em quando. É autônomo. Então, uma variável que, assim, não é variável, é um parâmetro que não consegue que consegue captar outras informações que não estão nas variáveis, entendeu? Meu pai era assim, meu pai, ele, né, recebia o salário, mas às vezes, poxa, ele ia fazia a prestação dele, só que como ele trabalhava muito, eu tinha preguiça, eu não ia pagar a conta lá na casa de calçado, entendeu? Então, esse valor ele pode estar captado no intercepto. Entenderam? Entenderam a ideia? Não sei se ficou claro. Tudo bem, então. Se entenderam, eu fico feliz.
modelo. Pessoal, tudo bem? Certo. Então tá. Por fim, última pergunta para a gente descansar, porque faz muito tempo que eu estou dando essa aula. Ó, no primeiro trimestre do ano, qualquer ano, a taxa de inadimplência ela é muito maior que os outros trimestres. Como eu incorporo, né, o modelo era, só vou dar um Ctrl Z aqui rapidinho, como eu incorporo essa informação no modelo? Como incorporo, aqui é a B agora, como incorporo essa informação no modelo? E como chamo esse fenômeno? Como é que eu incorporo isso? Se eu quiser analisar isso aqui em termos mensais, por exemplo, mensais, da taxa de inadimplência. Como é que eu incorporo isso no modelo? Colocando um A4 aqui, A4 vezes alguma coisa. Como é que eu incorporo esse fenômeno? Da taxa de inadimplência ser maior num trimestre do que nos demais? O mesmo exemplo do PIB da Argentina. Um para os 3 primeiros meses e o resto para o restante. Perfeito, Claudinei, perfeito. Então, eu coloco uma dummy, uma binária, aqui, a D4, né? Aonde, né? D4 será 1, né? Para janeiro, fevereiro e março, e 0, caso contrário. Pronto. Como chama esse fenômeno aqui? A gente estudou na última aula. Não é quebra estrutural. Na última aula. Eu fiz uma brincadeira com comida. É sazonalidade. Sazonalidade. Isso aqui é a sazonalidade. Acho que vocês iriam bem na prova, exceto a questão 1 lá, né? Questão 2. E seria um pouquinho puxadinha. Os demais, vocês entenderam muito bem. Sazonalidade. Certo? Pessoal, hoje eu fiquei com vocês até 10h50, hein? Até 10h50. Obrigado, tá? Vamos descansar, amanhã a gente volta. Amanhã sem aula, então? Ah, não, né? Desconta na próxima. Desconta na próxima. Espera aí, então. Não, faz isso não. Faz isso não. Amanhã tem aula sim. Eu dou menos aula amanhã. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.